Vamos começar mais um Evangelho no Lar. Vamos pedir que a gente esteja muito iluminado, que a gente possa ouvir e entender as palavras de hoje, que a gente possa trazer uma aura de compreensão para a nossa vida, utilizando elas no nosso dia a dia, e que nesse momento a gente possa estar iluminado para receber todo o benefício que elas vão nos trazer. Olá, eu sou a Rosana e vou ler para vocês parte da conclusão 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido se produzir. Mas já 3/4 desses sistemas hoje estão tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências e que a unidade se faria. Ora, a unidade já está feita sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem, cada dia, a se apagar. A esta questão: à espera que a unidade se faça, sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para ajuizar? Eis a sua resposta. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que não se despojaram ainda das ideias da vida terrestre. Sabei os distinguir pela sua linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias. Se nada neles revela ignorância, orgulho ou maleviolência, numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições da experiência para exercer o vosso julgamento e vos fazer avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se misturou ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá está a verdade. Dando sequência à leitura da conclusão número 9. Que importam, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma que no fundo. Observai que os princípios fundamentais são os mesmos, por toda parte, e devem vos unir num pensamento comum. O amor de Deus e a prática do bem, quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita, ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se, entre os adeptos do Espiritismo, há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, a unidade, senão da parte daqueles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos espíritos nas manifestações, e que as atribuem ou às causas puramente físicas, o que é contrário
a este axioma, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ao reflexo de nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos não são senão secundários e não atingem em nada as bases fundamentais. Pode haver escolas que se procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas às outras. Não haveria antagonismo, senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que pudesse querer o mal, nem desejar o mal do próximo, sem distinção de opinião. Se um deles está no erro, a luz, cedo ou tarde, se fará para ele. Se a procura de boa fé, sem prevenção. À espera disso, todos têm um laço comum que os deve unir no mesmo pensamento. Todos têm um mesmo objetivo. Pouco importa, pois, o caminho, contanto que este caminho a ela conduza. Olá, amigos! Vamos então prosseguir na leitura do nosso livro do Evangelho no Lar. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou moral, e só esta estaria no erro se lançasse anátema sobre a outra, porque agiria, evidentemente, sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja ou pelos ciúmes. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Por muito tempo, os homens têm se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá, por muito tempo ainda, escribas e fariseus, que o negarão como negaram a Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas ou das honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até ele. Essa é a mensagem de Santo Agostinho. E aqui nós terminamos a conclusão do nosso livro dos Espíritos. Então, passamos por diversos evangelhos no lar, fazendo a leitura completa dessa obra. E, claro, vale sim o estudo, o aprofundamento, a reflexão. E agora também a gente
se abre para continuarmos esses estudos com as demais obras de Kardec. Então, esperamos que tenha sido muito útil para vocês, e tanto quanto foi para nós, estas lições que nós tivemos no acompanhamento desse livro tão completo e também tão cheio de questões aqui e respostas que nos fazem pensar, principalmente na nossa vida futura e na vida presente, consequentemente. Assim, nós encerramos os nossos estudos de hoje e nos preparamos para as nossas orações finais. Muito obrigada pela atenção. Que assim seja. E agora, encerrando, agradecendo por tudo que a gente pôde aprender, pedindo a Deus que a gente possa usar isso no dia a dia, que a gente possa levar o bem que a gente aprende para os outros, que a gente possa usar isso para nós mesmos e que a gente possa ser semeador das palavras de Deus na vida das pessoas, nas nossas vidas e de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja.